Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Então, eu estou aqui para conversar com vocês, trocar mais uma ideia sobre a dimensão, seguindo o nosso conteúdo programático, a ideia é tipo de dialética. Então, a ideia dessa aula de hoje é não trazer tanta teoria baseada na perspectiva do texto, mas para a gente tentar pensar esse movimento, né? Que lá de algumas, né, dos primórdios antes, né, tipo de Sócrates, nós já vamos pensar, né, esse movimento, né, nesse mundo quando a gente falava na aula passada sobre a questão, né, do idealismo, que vai ter essa divisão, né, deste mundo das ideias, que é esse mundo dessa materialidade. Mas a origem da dialética, ela tem uma disputa, né, entre perceber essa dimensão de alguns filósofos gregos, né, que tem a Zenão e Eleia, que é 490 a 430 a.C., e também da perspectiva de Sócrates. Dentro daquele livro que eu deixei para vocês, né, que acredito que, como nós, na sociologia, nós temos alguns manuais, assim, que nos auxiliam, vocês podem dar uma lida ali no texto, mas a ideia dessa aula, nesses 20 minutos hoje, é tentar perceber essa noção, né, que bem nos primórdios vai colocar, bem na origem da palavra, né, dialétique, que vem de grego, que é pensar essa representação, né, essa interação, movimento, né, essa dimensão do oposto, né, tudo tem o seu oposto, tudo tem o seu contraposto, né? Toda tese tem uma antítese que vai formar uma síntese, né? Até chegar na perspectiva hegeliana e marxista, materialista também, que nós acabamos utilizando. Mas a ideia de pensar o letique, né? Então, dia é representação e interação da dialétique, né? E letique é raiz, é logos, né? Então, a etimologia da palavra tem a ver com essa troca, né? Troca de informação. Né? E aí, dentro dessa troca de informação, esse resultado vai dar outra informação e outra troca de informação. Então, eu sempre pensei na dialética como uma perspectiva assim, né? Como, depois eu posso colocar ali algumas figuras nos infográficos, mas eu sempre pensei como uma elipse. Né? Toda ação, todo pensamento, ele vai ter uma contraposição. E esse encontro, esse jogo, ele vai trazer uma terceira. Nós vamos chegar lá. Então, a perspectiva inicial tem a ver com essas diferenças de repertórios nesse movimento de troca de informação. Sócrates já vai utilizar a noção da dialética filosófica como a perspectiva maiêutica, como uma sucessão de perguntas. Sucessão de perguntas e respostas, né? Perguntas que vão trazer esse jogo, né, entre ser, não digo mais, né, é e não é, ser e não ser, e pode ser considerado também dialético por a sucessão de contradição. Então, eu penso a dialética enquanto um princípio de contradição. Já Platão, discípulo de Sócrates, vai trazer uma outra perspectiva a noção de conhecimento superior e conhecimento inferior. O conhecimento sensível, corporal, material, é dado dessa perspectiva desse conhecimento inferior. Já o conhecimento, né, inteligível do intelecto, da razão, da racionalidade, é essa dimensão deste conhecimento superior. Então, a dialética vai ter essa dualidade psicodélica entre corpo e alma. Então, a alma hábito dessa inteligência superior e o corpo da inteligência sensível. Então, esse procedimento, para ele, é um procedimento para chegar até essa verdade das coisas. Aqui eu quero fazer um parênteses para a gente poder entender essa diferença no mundo, como é esse mundo onde a razão está vindo aquilo que a gente falava um pouco, né, da perspectiva da modernidade enquanto esse paradigma com o pensamento medieval, onde tu quebra com uma sociedade teocêntrica e começa, né, a pensar em outros parâmetros. Então, muitos filósofos modernos, e que depois alguns contemporâneos, vão se aprimorar dessa dimensão, principalmente os hegelianos, né, que Hegel vai trazer a noção de tese, síntese e antítese,
para poder pensar o furto, a origem do conhecimento. Essa dimensão que a gente vai trazer da dialética hegeliana, amanhã na aula a gente pode... Desculpa, é que eu tô gravando hoje, tá? Essa aula pra semana que vem, mas amanhã na web, então hoje é terça-feira de manhã, então, né? Amanhã na web eu conto com vocês. Então, na web eu vou trazer, então, na web eu trouxe... Na web eu trouxe, vou levantar algumas questões para a gente poder pensar essa perspectiva da dialética. Mas, então, a dialética hegeliana, ela vai trazer, fiz uns rascunhozinhos aqui, vou ler para não me perder com vocês. Então, ele vai trazer que a realidade, ela vai estar relacionada a 3 elementos. Então, acho que é a grande base, né? Que é a tese, a antítese e a síntese. A tese é como uma afirmação inicial, né? A ideia em si, a ideia posta, né? Já a antítese, ela pode ser a negação, né? A oposição dessa tese, né? Uma contrariedade a partir. Então, primeiro tu vai afirmar, existo, logo não existo, né? Já a síntese, ela vai ser aquele movimento ou que tu vai confirmar ou a afirmação da tese ou a negação da tese. Que esse lápis de movimento, de pensamento que vai ser atravessado por outras dimensões, mas ela é a convergência lógica, essa lógica dialética entre tese e sua antítese. Essa síntese, entretanto, não assume o papel de conclusão, mas sim como uma nova tese capaz de refutar, dando continuidade a este processo dialético. Então, é por isso este movimento. Toda tese tem uma antitese. Essa antitese, ela vai formar uma síntese, mas essa síntese também, ela vai ser, de forma simultânea, uma outra tese. E essa síntese transformada, essa próxima tese, ela poderá trazer também outra antítese. E assim vai, sempre imaginando assim, como se fosse uma espiral, né? Eu vou desenhar aqui para vocês, para a gente tentar perceber aqui, vamos ver aqui. Então, aqui, eu vou pegar uma caneta aqui, que é um pouquinho maior. Então, aqui a gente vai ter a nossa tese. Temos nossa tese. Toda tese, ela vai ter o seu princípio de contradição, que vai ser a sua antítese. A sua antítese. Só que a partir dessa dimensão, ou tu vai afirmar essa tese, ou tu vai negar essa tese. Que aí tu vai ter síntese. Só que essa síntese, ela vai se transformar numa outra tese. E essa tese, ela vai ter outra antítese, e essa antítese vai se formar outra síntese, e essa síntese... Então, por isso, essa dimensão desse movimento, ó, quase que espiral, de uma forma de espiral, né? Que a dimensão das ideias, do conhecimento, na perspectiva dialética, sempre vai ter isso, né? Então, por exemplo, né? A gente tem... a dimensão que essa relação entre natureza e espírito está nessa dimensão desse movimento de vai e vem entre tese, antítese e síntese. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui que é interessante para a gente pensar aqui na dialética hegeliana, que esse movimento tem a ver na perspectiva que, tipo, Marx e Engels, eles vão fazer parte dos jovens hegelianos, né? Que eles sabem a dimensão junto na perspectiva do idealismo, então eles vão fazer parte do chamado do idealismo alemão. Marx, ele acaba pensar essa dimensão como a partir da materialidade da luta de classe, de que forma tem essa dimensão de pensar a realidade, essas perspectivas, dentro de uma tamanha desigualdade social que foi as consequências da industrialização da Europa no período onde esses autores estavam vivenciando. Então, ele vai compreender essas dimensões, mas também ele vai concordar com Hegel no aspecto do trabalho
como força humanizadora. E este trabalho, dentro da perspectiva capitalista, ele vai estar relacionado dentro dessa dimensão. Então, tem a relação, a tese como a relação com a natureza. Essa relação com a natureza, a gente tem que ir lá entender os pressupostos econômicos e filosóficos, quando ele vai trazer que a noção da ideia da humanidade é satisfazer as suas necessidades básicas. Então, nessa relação entre natureza e homem-natureza, a antítese dela é o trabalho. E este trabalho, a forma deste trabalho, ela vai dar uma síntese que é tipo os modos de produção e a ideia da humanidade. Então, ali ele vai começar a trazer o materialismo histórico e dialético. Porque a dimensão do materialismo, alguns autores dizem na sociologia que ele faz uma virada na dialética. Então, tu traz essa perspectiva do plano das ideias somente, e tu traz para uma materialidade que é a partir de entender a história da humanidade, ou o espírito da humanidade, a partir das formas como cada grupo social, né, cada período histórico, cada vai satisfazer as suas necessidades. Então, a gente tem a tese, essa relação para Marx, né, a tese como essa dimensão de homem-natureza, a partir do trabalho. Então, essa relação do homem-natureza pelo trabalho, tu vai ter a história da humanidade. Então, aí, alguns vão colocar enquanto uma inversão, porque tu vai trazer materialidade para poder pensar essas dimensões. Então, a luta de classe, que é a relação para Karl Marx, em cada período da história tu vai ter essa dimensão de oprimidos e opressores, mas principalmente no capitalismo tu vai ter a relação da burguesia e do proletariado. Eles trazem essa perspectiva de transformação. Aí a dialética vai, se existe o capitalismo, logo pode existir uma outra forma de organização. Então, alguma perspectiva de Marx vai dizer assim, né, que muitos filósofos têm a se limitado a interpretar o mundo, mas é importante transformá-lo. Então, essa dimensão de transformação, né, que o materialismo dialético vai trazer, né, principalmente para Marx e Engels, né, é compreender, né, que nessa concepção marxista, a dialética é uma ferramenta utilizada para compreender a história. Então, como a gente tem essa dimensão da tese inicial, dessa relação do homem com a natureza, essa relação do homem com a natureza, a partir do trabalho que tu vai dar, que é o trabalho, então as formas de trabalho, como essa antítese dessa relação com a natureza, para satisfazer as suas necessidades, ela vai dar a história da humanidade, não somente a história do espírito, mas a história da humanidade a partir da dimensão do modo de produção. Então, o movimento é um movimento da existência da matéria. Então, a história, para ele, é uma perspectiva transitória a partir deste movimento de como o ser vai satisfazer as suas necessidades. Então, essa relação Então, a dialética, isso é nessa relação com o ambiente, com organismos, com os fenômenos, né, com a cultura que vão criar o mundo. Não sei se eu consegui me fazer entender. Então, aquela tese, antítese e síntese daquele movimento, a gente acopla ele para poder compreender a história da humanidade nessa relação do homem e a natureza a partir do trabalho. Então, o idealismo filosófico, o idealismo alemão, que vai trazer as bases para poder trazer essa dimensão do próprio materialismo que ele vai trazer. Então, o materialismo dialético, essa dimensão de corpo e mente, eles são indissociáveis para pensar a história da humanidade. Então, só que essa dimensão, né, dentro de a gente pensar o histórico, ele vai trazer essa pequena dimensão que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem o materialismo dialético, que vai ser essa história da relação com a natureza, e o histórico, que vão ser as formas de produção da vida. Então, por isso que a criação do materialismo histórico e dialético, né? Porque quando eu pego a tese, enquanto essa relação do homem com a natureza, a antítese com a dimensão do trabalho e essa relação do modo de produção, aí vai trazer essa dimensão do materialista histórica e dialética, né? Então, essa concepção, né, que a gente estava colocando, ele
a história vai ser analisada a partir desse movimento, esse movimento a partir da luta de classe. Então, a luta de classe que vai trazer. Por isso, são questões muito interessantes que ganham muita forte na filosofia política, na sociologia, o pensamento de Marx, que eu acredito que Marx a gente não pode ver ele somente por um prisma, né? É para tentar compreender a história das contradições a partir da relação de trabalho dentro do meio qual cada grupo vive. Então, a dialética vai trazer, né, uma dimensão até quase que oposta do idealismo filosófico, que vai acreditar, né, que a materialidade vai trazer a perspectiva das próprias das ideias. Então, essa perspectiva que Marx, né, vai trazer para a gente dentro do materialismo histórico vai nos auxiliar a entender os movimentos as forças que aí vai ter, né, para pensar o modelo. Então, traz a dimensão do modelo dialético para poder pensar a questão do modo de produção. Então, o modo de produção vai ser essa relação da superestrutura ideológica política com a infraestrutura que tem a ver com as forças produtivas e as relações de produção. Então, essa é a grande virada que o marxismo histórico dialético vai trazer para compreender não somente como o positivismo vai trazer o modo, né, de produção capitalista como uma evolução da própria gênese da humanidade, mas vai trazer simplesmente como um princípio de contradição essa luta de opostos que pode ter, né, o seu contraponto. E aí toda a base também, né, tipo, super simplificar aqui a sua base para entender essas dimensões. Eu vou só pegar aqui dentro do nosso cronograma que eu tinha dado para vocês lerem ali dentro da... Deixa eu pegar aqui da nossa aula, para vocês darem uma olhadinha ali, né, como compreender isso. Nessa perspectiva dialética também é interessante frisar aqui, eu não trouxe Engels, né, mas Engels vai trazer junto na ideologia alemã. Então, a ideologia alemã, onde vai ter esses pressupostos econômicos, né, e filosóficos para poder compreender a história da humanidade, onde cada sociedade ela vai ter como base inicial, né, como a tese inicial, a satisfação das suas necessidades, e a satisfação dessas necessidades a partir da relação com a natureza e pelo trabalho, tu vai ter uma síntese, né? Então, essa dimensão que eu quero trazer para vocês de tese, antítese e síntese, muito nessa perspectiva onde Marx e Engels vão trazer dentro dessa relação, né, dessa virada, não somente de compreender o mundo, mas também o princípio da transformação. E voltando lá que a gente estava lá no início da perspectiva dialética, que está entre, né, essa troca de informação entre o princípio da contradição das coisas, sobre as ideias, possibilita entender também tanto uma quebra, tanto de um pensamento, de uma evolução natural do desenvolvimento da forma de se organizar. Então, a dialética, acredito que ela tem essa grande dimensão e possibilidade de compreender a verdade sobre as coisas a partir de um prisma, esse prisma materialista que é a satisfação, como nós vamos satisfazer as nossas necessidades a partir daquilo que a gente chama, né, de certa forma, aquilo que a gente vai chamar dessa relação entre pensamento e a materialização da nossa existência. Então, aqui a gente tem um jogo muito interessante para entender o que a gente vem discutindo desde a aula passada, da perspectiva do idealismo, essa dimensão de corpo e mente, de espírito e sociedade, como esse espírito da sociedade está relacionada a essa materialidade que Marx traz para a gente. Como eu falei, essa aula foi um comentário geral para vocês, né? Aí a gente pode pensar outras dimensões, eu vou colocar algumas pessoas, como a gente trabalhar também essa perspectiva, é muito interessante pensar a perspectiva dialética, né, para pensar no ensino médio, nessa dimensão do que sentimos, do que pensamos, né, de que forma
o que sentimos, o que pensamos, nossa visão é atravessada pela satisfação das nossas necessidades de existir. É isso. Muito obrigada, espero ter contribuído. Até a próxima aula.